Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Ska Assombrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira de conhecimento, aprendizado, entretenimento, conhecimento. Spook responde, não é mesmo? Trazendo para vocês um monte de respostas, dúvidas dos vídeos publicados no canal. Galera, é sério, tá? Novamente, a única coisa que nós respondemos são dúvidas relacionadas aos vídeos publicados no canal. Não forcem a situação. Tem gente que manda dúvidas pessoais, questões pessoais. Ah, eu devo não continuar no centro espírita. Ah, eu vi um negócio que eu não sei o que é, pode me dizer o que é. Ah, eu tô sentindo coisas, eu não sei o que são, você pode me dizer o que é? Não. Tudo que é respondido é somente referente aos vídeos publicados no canal, para que as pessoas possam cada vez mais compreender aquilo que é trazido. Questões pessoais não são tratadas, eu não dou consulta, eu não faço consulta, tudo bem? É importante salientarmos esse tipo de coisa. Aqui não tem consulta espiritual, tá? E muito menos eu vou ficar dizendo o que está acontecendo na vida de vocês. Não. A única coisa que nós oferecemos aqui são os tratamentos e as limpezas de casas que vão ser tratadas no final do vídeo. Então vamos lá. Separei as perguntas para a gente poder trazer aqui as respostas para vocês. Rafael Aguiar. Será que ele é primo do Frank Aguiar? O rei dos teclados? Rafael Aguiar. Boa noite, Brooks. Meu nome é Rafael e essa pergunta é digna do Interestelar e poderá te deixar confuso. Gostaria de saber se algum dia, caso a ciência, já começou errado, eu não trabalho com especulações de e se, caso, será que, possivelmente, caso aconteça, eu não trabalho com especulações desse tipo. Caso a ciência descobrir como viajar no passado, será possível reencontrar alguém que já faleceu no presente. Nesse caso, ainda poderá estar no passado pela alma ou consciência ser atemporal. Forte abraço e agradeço por ser tão bem-humorado. Rafael, eu não trabalho com e se. E se é uma possibilidade que a gente não analisa. Ah, e se uma pessoa que está em Marte morre em Marte, o espírito dela fica em Marte? Eu não sei. Será que o Rick Martin, se ele morrer em Marte, vai ser Rick Martin morre em Marte? Eu não sei. Se um espírito de um alienígena morre na Lua, ele pode vir para cá? Eu não sei. Entende? Então, assim, a gente não trabalha com especulações e se. Quando isso acontecer e eu estiver vivo para ver, aí eu posso falar sobre um novo entendimento a respeito do mundo espiritual, viagem no tempo e a consciência de pessoas que faleceram, que vivem, que não sei o que e tudo mais. Enquanto isso, dia se segue, não é mesmo? A vida continua aqui, junto aos terrenos, pé no chão, cabecinha no lugar e vamos buscar aquilo que realmente afeta você. E não coisas que estão por vir acontecer, né? Vamos trabalhar no dia a dia, TechPix, vamos lá, coisa boa, vamos falar de coisa boa. João Souza. Olá, Rodrigo, me chamo João, falo diretamente de Brasólia. E gostaria de fazer uma pergunta. Tenho estudado bastante sobre o mundo espiritual e nisso me deparei com a Goécia. Goécia, de novo, eita, voodoo é pra Jacu. E reparei em um dos seus vídeos que você disse que tem conhecimento em Goécia. Eu trabalhei com Goécia há muito tempo, tá? Eu vou explicar para vocês. E sobre magia em geral, minha pergunta é como o mundo espiritual, Deus ou uma consciência superior vê essas práticas? Vamos pegar só essa parte, tá? Primeira coisa. Eu estudei Goécia há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 18, 19 anos de idade. Eu tenho hoje 44 anos. Quando eu entrei em ordens esotéricas, fui para Rosa Cruz, comecei a buscar respostas por meio desses entendimentos, comecei a comprar os livros de Goécia, eu tinha os Grimorium Verum, eu tinha Magnus, eu tinha um monte de coisa aqui que era interessante, né? Não lembro mais, faz muito tempo disso. Eu tive a coleção inteira dos Liberis 777, do Aleister Crowley, o livro de magia do Crowley, mas eu li e estudei muito sobre isso. Quando eu comecei a estudar sobre Goécia, aí eu comecei a ver realmente algumas falácias sobre as suas práticas.
Surge muita indagação sobre quem são as figuras da Goécia. Quem é Baal? Quem são essas figuras, Astarte e tudo mais que você evoca? E aí, se você pega os livros sumérios, feitos por teólogos que realmente trazem um estudo das tábuas dos sumérios, tudo ali descrito, você descobre que Baal era realmente um homem, um ser humano. Ele era um rei de um império. Então não tem o porquê ele ser considerado como um demônio. E aí quando você descobre que ele é considerado como um demônio, por quê? Quando Nabucodonosor vai e começa a destruir todos os impérios, Baal e outros reis, que eram conhecidos como deuses de uma nação, mas eram reis, tá? Vão e se comunicam com Nabucodonosor pedindo para que eles o poupassem. Mas Nabucodonosor pega a sua crença e se sobrepõe à crença dos demais. Então ele cria um nivelamento dizendo: tudo aqui é só o único Deus, Deus Nabucodonosor. Não existe mais Baal, não existe Baal de Baalbec, da cidade de Baalbec, e outros deuses que são reis da época, tornam-se figuras abominadas como demônios. E por isso que eles entram na Bíblia como demônios. A sua pergunta é: como um pseudo-deus, porque o budismo não acredita em Deus, mas você acredita em Deus, como ele vê essas práticas? Por que Deus teria que lidar ou determinar alguma coisa? Eu acho muito engraçado quando as pessoas estão preocupadas com o que Deus acha. Vamos lá, vamos entender. Deus não gosta de pessoas passando fome. Existem 6.000 pessoas que morrem de fome no Brasil. Por que as pessoas morrem de fome? Você acha que Deus gostaria que a sua criação, que é realmente a sua face, né, se assemelha a Deus, passe fome? Por que Deus quer ver as pessoas presas? E você tem um sistema carcerário lotado de pessoas. Por que Deus não dá o seu alimento, não cuida, não zela, não impede as pessoas? Porque as pessoas têm uma coisa chamada livre-arbítrio. As pessoas decidem o que elas querem de suas vidas. Hoje nós vivemos em um sistema que, infelizmente, um país não é laico nem a pau, onde pessoas querem e porque querem destruir a crença do próximo sem buscar entender. Crença sem fundamento não é crença, é especulação. Então, quando uma pessoa fala que Baal é um demônio, ele não tem fundamento para determinar que realmente Baal é um demônio, uma vez que Baal é comprovado como um rei, que era rei de Baalbec, uma cidade, e ele era tido como um rei Deus. Pela tradução da palavra rei dos sumérios, origina-se uma palavra assemelhada a Deus. Então há uma distorção, uma deformidade na hora de você passar os textos sagrados dos sumérios e babilônios para uma língua, qual vai ser transcrita a Bíblia no grego koiné e outros idiomas que foi realmente traduzida a Bíblia. Então o problema é, o ser humano hoje tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele decide o que ele quer da vida dele. Se eu quero cometer um crime, eu vou e cometo, só que eu vou pagar sobre a lei dos homens. A justiça que vai realmente ser real, a mim, é a justiça dos homens. Porque eu vou ser preso, ou eu, dependendo do crime, eu vou ser morto, entre muitos aspectos. Então não é Deus que determina as coisas, é você, o seu livre-arbítrio entre o seu caráter, a sua idoneidade, o seu bom senso e aquilo que você realmente prega para os outros. Uma pessoa que faz trabalho de amarração amorosa, faz magia de amor, faz esse tipo de coisa, ele está lidando com o quê? O livre-arbítrio das pessoas. Se as pessoas acreditam ou não, aí é uma outra história. Eu, Rodrigo, não acredito em trabalho de amarração. Acho que as pessoas têm livre-arbítrio de decidir com quem elas querem ficar e com quem elas querem se envolver. Não é Deus que vai determinar as coisas. Caso contrário, nós viveríamos em um mundo onde Deus determinaria tudo.
e não é Deus que determina as coisas. Você vai ver que em cada lugar do mundo existe uma lei que impera, que é a lei dos homens, e existem condenações, por exemplo, nos Estados Unidos, que cada estado condena o mesmo crime de maneira diferente. Tá? Então você está sujeito à lei dos homens, e não à lei divina. A lei divina ela é predeterminada sobre causa e efeito. Se você faz uma coisa ruim para alguém, notadamente a energia vai voltar como um efeito bumerangue e fazer com que alguém faça algo de ruim para você. Isso daí não é Deus, isso é o simples efeito, causa e efeito da vida, mais nada. Teria sido isso que levou Aleister Crowley ao inferno junto com outros inimigos da humanidade? João, todos nós vamos para o inferno, querido. Eu não sei qual é a temerosidade do inferno. Inferno é uma palavra, só. Esquece essa palavra chamada inferno. Quando as pessoas associam a palavra inferno, eles acham que realmente é o fogo que vai corroer, é a destruição do seu ser. Cara, você já vai ter morrido. Beleza? A sua alma vai ser levada a um processo de reestruturação. Essa reestruturação é necessária para que você seja zerado e encaminhado para um processo de reencarnação para uma próxima vida. Nessa próxima vida, você não vai ter acesso às vidas passadas. Você vai ser, de novo, um ser constituído dentro de um corpo físico em um lugar no mundo para realmente existir. Ponto. Todos nós vamos para o inferno? Todos nós. O inferno é um conceito e não uma palavra que designa maldades. Meu Deus, só porque eu sou um pecador eu vou para o inferno. Quem cria essa mitologia é a Igreja Católica. Ponto. Porque eles cobram o dízimo para libertá-lo do inferno. Tá? Então justifica-se o pagamento do dízimo para que você não vá para o inferno. E eles fizeram isso desde a Idade Média até hoje. O inferno nada mais e nada menos que é um conceito de lugar onde você vai passar por uma reestruturação do seu corpo de energia para poder voltar de novo à sua existência. Mais nada. O que aconteceu com o Crowley? Bom, tem muita história sobre a vida do Aleister Crowley. E, obviamente, eu não sou a pessoa mais indicada a falar sobre essa história do Aleister Crowley. Por quê? Porque eu comprei os livros do Crowley que realmente o favorecem e não que trazem a veracidade dos fatos. Mas dizem que Crowley morreu mais ou menos em 1920, louco, insano, no banheiro de um hotel podre, repleto de obsessores comendo da sua alma. Essa é a verdadeira esse é o verdadeiro fim do Crowley. Foi isso que aconteceu com ele. Morreu louco. Completamente louco. Mais nada. Se puder, faça um vídeo falando sobre essas práticas, sobre os demônios goéticos, ritual menor da hexagrama, enfim. De novo, hoje eu sou budista tibetano, eu sigo uma das escolas mais tradicionais e antigas do budismo tibetano, tá? Eu não trabalho com magia e eu não vou trabalhar com essas práticas de goécia. Não é do meu métier, tá bom? Então, de novo, se você quer entender o que são demônios, eu indico a você a playlist do podcast O Diabo Revelado. Você vai entender toda a origem da palavra do demônio, ou seja, o dito demônio, Satanás, e tudo aquilo que é derivado dessa palavra, dentro de 20 vídeos que vão explicar para você a história inteira. Cara, é maravilhoso. Essa playlist, de quem escutou, ficou apaixonada. Eu posso te falar que realmente foi um xodó trazer esse conteúdo para vocês. Eu amei e foi uma aula para mim também, tá? Então, podcast O Diabo Revelado, vocês vão saber o que é o diabo. Recomendo, escutem, vocês vão aplaudir no final dela, tenho certeza. Sogner, não é Fagner, é Sogner. Olá, Spook. Eu tenho uma dúvida. Quando iniciamos o processo de reencarnação depois da morte, temos alguma consciência de onde estamos e o que estamos passando? Obrigado pela atenção, espero que responda a minha pergunta. Sogner, algumas pessoas sim, outras não. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sofri um acidente. Aos 14 anos de idade, eu fui atropelado na porta da minha casa. 14 anos de idade, eu estava atravessando a rua, fui falar com meu vizinho, o Átila. Ele morava numa casa, mais ou menos na diagonal da minha. E eu atravessei e eu não vi que estava passando um carro. Notadamente, acho que, curiosamente, o carro apareceu do nada. Era um Passat verde
Isso nós estamos falando quando eu tinha 14 anos de idade, nasci em 75, era em 1989, tá? 1989 era aquele Passat de aço galvanizado. Me pegou em cheio e eu lembro claramente de ter entrado num túnel de luz branca. Eu fui subindo nesse túnel de luz branca e eu encontrei a minha bisavó. Eu nunca tive uma afinidade com ela. Nunca, nunca. Encontrei minha bisavó e minha bisavó olhou para minha cara e disse: Rô, desce porque ainda não está na tua hora. Eu desci. Esse foi o máximo que eu tive de consciência. Aos 21 anos de idade, eu resolvi fazer um processo aí ligado ao hinduísmo e práticas de yoga mais delicado, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E eu resolvi fazer um processo de simulação da morte, porque eu queria ver de novo aquele túnel e eu queria entender o que estava acontecendo. E eu acho que essa simulação é o que vai se assemelhar a todos os processos que vocês hoje vão passar. Foi um dos processos mais delicados e mais impressionantes e que eu espero estar preparado quando a minha morte vier. Vai ser igual um brinquedo do Play Center. É uma montanha russa. Só, Wagner, quando você morrer, você vai passar por um processo muito sério. Esse processo muito sério é um processo onde você vai entrar num complexo mental muito, muito delicado, porque o seu corpo vai falecer, o seu corpo não vai religar, mesmo sua mente querendo e tudo mais, você vai morrer. O seu corpo está já desligando. Suas funções como o coração, o sangue vai parar de circular, você vai apagar. A sua mente vai entrar no looping dizendo: eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer. Ela não vai aceitar a morte, porque ninguém está preparado para a morte. A gente vive num dia a dia muito exaustivo, onde vocês têm que trabalhar, têm que estudar, têm que comer, têm que colocar dinheiro em casa, têm que ter uma vida, têm que galgar uma vida, têm que mostrar para os outros que você tem uma vida, milhões de coisas. Com o passar desses estágios, sua mente vai entrar num looping porque ela não vai aceitar a morte. E não aceitando a morte, você vai entrar num processo muito sério de sua alma vai ter que ser levada e você vai querer ficar. Em algum momento você vai ter sim uma percepção para você se desligar. Então você vai vivenciar essas etapas. O budismo tibetano, o interessante é que ele prepara você para essas etapas. Então, os grandes tulkus, os grandes lamas, eles são claros ao dizer: se prepare para a morte. Desde o seu nascimento, você vai se preparar para a morte. Tanto que existe o livro tibetano dos mortos, existem práticas e técnicas específicas para você poder projetar sua consciência diretamente, sem se apegar ao corpo físico, ao corpo mental, ao corpo emocional nesse momento da morte. Porque o seu corpo físico vai desligar, o seu corpo emocional vai entrar no looping porque ele vai querer explicações para o que está acontecendo e a sua mente não vai querer se desligar. Então você vai enfrentar o seu emocional e o seu mental. E na hora você vai ter que ser hábil para poder articular isso, entender a morte, aceitar a morte, encaminhar a sua consciência de volta ao seu Deus, à sua divindade, ou aquilo que você acredita. Então, poucas pessoas conseguem ter esse controle. No Tibete, existe um título chamado Tulku. O Tulku é um cara que tem a percepção da morte, ele consegue paralisar o momento da morte, ele vivencia aquilo, ele reconhece os elementos, ele vê as deidades, ele vê a consciência búdica, tudo acontecendo, e ele consegue se refazer energeticamente e encaminhar a sua consciência para o seu próximo nascimento, novamente, dentro do budismo tibetano. Então o cara recebe o título de Tulku, porque ele consegue fazer todas essas etapas, ele tem a consciência, ele sabe onde ele vai renascer, ele reencarna já sabendo quem ele foi na vida passada. Então a gente está lidando com uma consciência extremamente elevada que nós nunca percebemos. Uma habilidade incrível
de lidar com a morte, de conseguir lidar com todos os elementos de uma maneira fria durante esse processo, conseguir se reestruturar, porque eles têm um nome, né? Tem o bardo da vida, o bardo da morte, o bardo da forma, tem toda uma explicação sobre todas essas etapas do processo da morte. Então, quando ele consegue fazer o bardo da forma, que é se constituir novamente, como ele era em vida, e dentro desse mundo espiritual, conseguir ir e projetar sua consciência para o seu próximo nascimento, esse cara é digno de um maior respeito que a gente já viu. Eu bato minha palma para esse cara, porque ele consegue fazer esse processo. Pessoas mundanas, nós, né, dificilmente conseguiremos. Mas um cara que ele é treinado desde o seu nascimento para fazer esse processo, ele faz com uma habilidade absurda e ele renasce de novo na mesma religião dele, ou seja, no budismo, claro, porque só o budismo faz isso por você. Nenhuma outra crença consegue fazer esse tipo de coisa. Novamente, isto é um ensinamento budista. Os budistas fazem esse processo para que continuamente a consciência búdica impere sobre aquele indivíduo e ele continue cada vez mais os seus ensinamentos, os seus aprendizados de onde ele parou. Ok? É sério isso. Então, provavelmente, as pessoas não vão ter lembranças ou não vão conseguir fazer esse processo. Muitas pessoas se perdem nesse processo. Muitas. E quando você se perde, você se torna um obsessor. Se preparem, hein? Quero ver muita gente morrendo feliz aí. Cássia Pereira. Cássia Pereira. Bom dia, Rodrigo. Aqui é Cássia, sou sua paciente e tenho uma dúvida. No ano passado, uma parente minha faleceu e sentimos que ela não está muito bem. Alguns parentes sentem a presença. Acredito que às vezes também a sinto quando ela vem nos visitar. Alguns sonham com ela meio triste. Em alguns parentes ainda ficam falando mal dela e em vez disso, daquilo em vida, que ela fez isso naquilo na vida, tal. Quase um ano, já que ela se foi, enfim, como podemos ajudar um espírito que se encontra assim? Já vi você falando que não é bom rezar, que chama. O que o budismo diz? Em breve eu vou fazer outra limpeza de casa aqui. Grata, Cássia. Cássia, no budismo, a gente tem um processo muito interessante, que é o processo de encaminhamento da consciência desses seres e que eu faço, tá? O que acontece? Cada um desses seres que ficam perdidos aqui, eles têm uma consciência. O problema é que essa consciência é muito reduzida. Por mais que eles sejam muito mais instintivos, estejam ligados pelo apego, pelo instinto mais animal, eles têm uma consciência. Só que essa consciência fica ali, bem pequenininha, adormecida, como se fosse a última lembrança deles na vida, mais nada. O budismo consegue pegar essa consciência e, por meio de técnicas específicas, faz com que esses seres sejam encaminhados. De novo, o que eu falo é, eu aprendi essas técnicas, seja com os monges das Filipinas, tanto quanto nos monges tibetanos. Para as pessoas aprenderem tais técnicas, vão ter que bater num templo budista, vão lá, vão fazer os seus votos, vão se tornar budistas e aí vão aprender essas técnicas. Não adianta for fun, ok? Bom, desculpa, tive que trocar bateria, mas como eu estava falando, né? Tem gente que é muito wannabe, for fun, eu quero ser, quero me tornar, meu Deus do céu. Só que assim, todo e qualquer tipo de estudo existe o esforço. Não adianta estalar o dedinho e achar que, opa, né? Uala! Não, vai ter que correr atrás. Então, Cássia, a gente tem esse processo aqui, nós oferecemos como parte dos tratamentos também. Então, caso você tenha interesse, assim como qualquer indivíduo, de encaminhar pessoas que faleceram, a gente faz isso também. Muitas pessoas nos encaminham as fotos dos falecidos para que a gente faça esse processo. No budismo tibetano também tem oferendas de lamparinas. Então, a gente também coloca isso à disposição das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas às vezes querem fazer oferenda de lamparinas, onde os monges rezam para que essa consciência seja encaminhada. A gente também coloca isso à disposição. Então, são vários processos que aqui é feito, tá? Uma pessoa sozinha consegue fazer isso? Não, não consegue, porque, de novo, existem técnicas sérias e praticadas há milênios. Tá? O budismo tibetano ele existe desde 2.500 anos atrás, ou seja, nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo.
E esse budismo, ele deriva de outras crenças que já aplicavam e praticavam essas técnicas. Então a gente está falando aí de gerações e gerações e gerações que utilizam isso. Então é validado, comprovado e funciona, tá bom, Cássio? Então caso você queira, manda pra gente, fala com a Dani no limpezadecasas@gmail.com e a Dani vai te explicar tudo direitinho como é o procedimento. Giovanna Tavares, não é Giovanna, é Giovanna, mais italiano ainda, né? Giovanna Tavares. Olá, tio Spook, meu nome é Giovanna, prazer. Confesso que conheci o seu canal há uns dias atrás, desde então estou vendo vários vídeos e amei muito seus vídeos e seu trabalho. Por isso, desde já, peço perdão pela minha pergunta, porque para muitos e até para você pode parecer bobo, mas até agora não achei nenhum vídeo que sanasse minha dúvida. Então, como seguir o mesmo caminho que você? Como adquirir as habilidades? Qual o caminho ir? Quais livros, cursos, estudos para um dia chegar às tuas habilidades? Serão claro e evidente ter uma vida regrada para chegar onde acredito chegar. Ah, meu Deus! E não ficar apenas como uma das criaturas que vemos em seus vídeos. Obrigado desde já, achei muito legal o seu canal, mais uma inscrita com toda certeza. Lembra o pessoal de ativar o sininho, já ativei o meu e não perco mais nenhum vídeo. Eu não tenho esse costume, sabe, Giovana? Eu não sei, muita gente fala, pô, tio, porque você não pede like e nem pede para ativar o sininho. Cara, eu acho que é de cada um. Se vocês gostam do meu canal e vocês querem receber vídeos diários, eu acho que já é um costume. Eu mesmo tenho um monte de canal que eu não tenho essa inscrição. A Dani, outro dia, chegou para mim e falou, nossa, você não é inscrito nesse canal, naquele canal? Não. Eu esqueço. Eu não fico. Por mais que eu assista os vídeos, eu acabo nem me inscrevendo. Não sei, é desatenção minha, tal. Mas, beleza. Sabe, Giovana, nem tudo que é bom para mim é bom para você. As pessoas têm gosto diferente, prazeres diferentes, necessidades diferentes. Nós temos uma vida completamente diferente. Eu vou lhe falar uma coisa que um monge budista me disse. Olhe para baixo e veja que sapato você está calçando. É o sapato que lhe pertence ou é o sapato que pertence ao outro? Não adianta você querer ser aquilo que você não é, não adianta você querer ter aquilo que você não tem ou realmente se tornar algo que você não queira. Tem pessoas que foram estudar medicina porque a família obrigou. Tem pessoas que foram estudar administração porque a família obrigou. Mas não necessariamente eles queriam. Às vezes eles queriam seguir outras profissões, mas por uma necessidade que a família impôs, dizendo, cara, ou você faz o que o mercado precisa, ou você vai morrer de fome. É complicado esse tipo de pensamento, mas ele é real. É real. Muitas pessoas escolheram suas profissões para não morrer de fome. Porque tem muita gente que sonhou em se tornar, sei lá, filósofo, poeta, fazer faculdade de letras, sei lá. E não tiveram o retorno financeiro sobre isso. Eu segui o caminho que eu achei que era bom para mim, numa época diferente de hoje. Eu nasci antes da internet. Então, meu conhecimento veio direto de pesquisa batendo na porta das pessoas. Então, eu queria saber sobre o espiritismo, eu ia no centro espírita. Hoje, as pessoas entram na internet e vão lá e pegam suas respostas. Eu fui fazer direto o teste prático. Então, eu entrei no centro espírita, bati na porta e falei, eu gostaria de aprender, você me ensina? Claro. Eu fui aprender diretamente na fonte. Aprendi Umbanda, indo na casa, batendo e falando, eu quero trabalhar aqui, eu quero entender o que é. O senhor me aceita? Sim. Essa é a grande diferença. A gente aprende muito na prática, dando a cara para bater, indo atrás, fuçando, comprando livros, investindo, correndo atrás de pessoas que têm conhecimento. Eu corri atrás de lamas, corri atrás de gurus, corri atrás de espíritas e paguei por isso. Pagar. Hoje as pessoas acham que tudo é de graça e que nós somos obrigados a alguma coisa. Não. Se você quer alguma coisa, Giovana, você vai ter que pagar por isso. Livros custam. Tem livro meu que custou 250 a 300 reais, tá? Eu mandei trazer da Amazon dos Estados Unidos e comprei com maior orgulho. 300 reais um livro, porque conhecimento não tem preço. Tem que ter dinheiro? Tem.
sem dinheiro é muito difícil você ter o ensinamento adequado, o conhecimento adequado. Aquilo que realmente foi útil para mim, eu gastei muito dinheiro, muito dinheiro. E se eu precificasse hoje tudo aquilo que eu gastei em estudos, eu posso lhe falar, eu devo ter investido mais de 100 mil reais em livros, cursos, aulas, tempo dos grandes professores espirituais, mestres espirituais, sabe? Cursos foram carésimos. Tinha cursos na época que eu paguei 3 mil reais. Isso foi em 2006. 3 mil reais um curso. E não foi um curso de anos, foi um curso de um dia. 3 mil reais. Então assim, você quer aprender, Giovana? Coloca a mochila nas suas costas e começa a sua jornada espiritual indo atrás daquilo que você precisa saber no atual momento. Você quer saber sobre espiritismo? Compra os livros de Kardec. Vai investir em literatura sim, vai entender o que o Kardec quis dizer, vai em centro espírita, ouve os espíritas, faz realmente um teste na casa, vai aprender, vai ter aulas sobre espiritualidade nessas casas espíritas, porque hoje tem cursos, vai aprender o que é passe magnético, vai dar cara para bater e vai ver se realmente é ou não bom para você. Se não for bom para você, você vai, por exemplo, na Umbanda, vai aprender no centro de Umbanda, vai aprender o que é Umbanda, vai aprender o que são realmente as 7 linhas, vai aprender o que é cambonar, porque é importante aprender o que é um cambono e o que um cambono faz. Se não for bom para você, pelo menos você adquiriu o conhecimento e você sabe responder qualquer pergunta sobre isso. Eu quero aprender sobre o judaísmo. Vá numa sinagoga. Chega numa sinagoga, conversa com o rabino, fala das suas necessidades, ele vai lhe indicar livros, provavelmente você vai ter que ir na editora Sefer comprar livros, vai ter que entender o que é o judaísmo da boca de um judeu, ou de uma livraria judaica. A editora Sefer é uma editora de livros judaicos escritos por rabinos, e você vai ter esse conhecimento, assim como eu também tive, e aí você vai ver se é bom ou não para você, e assim por diante. A vida é assim, tem que ser dessa maneira, direto na fonte e não por terceiros. É sério. E novamente, o que foi bom para mim pode não ser bom para você. Então, não adianta perguntar como realmente as coisas que eu aprendi e tudo mais. Não. Você tem a sua vida, você tem a sua jornada e eu espero que você tenha patacas para poder pagar por tudo isso, porque ensinamento com qualidade custa. E custa caro. Fernanda Cíntia Vaz de Figueiredo Vaz Cíntia Fernanda. Olha que nome lindo, gigante, hein? Vaz. Eu trabalhei com um que tinha o nome de Vaz. Olá, Rodrigo. Meu nome é Fernanda Cíntia Vaz de Figueiredo de Vaz Cíntia Fernanda, e gostaria de saber se animal de estimação, assim como pessoas mortas que não conseguem se afastar dos seus familiares vivos, podem vir a se tornar um obsessor. Não. Pois é, já respondi. Próxima. Não, tô brincando. Fernanda, em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca vi um obsessor animal de estimação. Como diria o Pica-Pau, não é? Honestamente, tá? Eu atendo pessoas há mais de 15 anos. Eu vou na casa das pessoas, mostro, comprovo, às vezes eu gravo, trago para o canal e tudo mais, quando a pessoa realmente quer aparecer no canal, tem muita gente que não quer aparecer, mas nunca surgiu um animal obcecado ou um obsessor animal. Eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Por que não acontece? Eu vou falar por experiência própria. Eu tive um cachorro chamado Luli. O Luli, quando eu fui atropelado, eu ganhei o cachorro chamado Luli e era um vira-lata. Eu ganhei do Átila, meu vizinho, que viu a cena do atropelamento e depois, meu pai permitiu que o Luli ficasse dentro de casa e o Luli cresceu. Ele morreu, ele tinha acho que 17, 18 anos e acabou falecendo, tá? Ele durou 17, 18 anos. Morreu de velhice. Fernanda, o que eu vou te contar aconteceu de verdade. Sempre, quando os meus pais, eles saíam para jantar, para sair cinema, coisas desse tipo, eu abria a porta da garagem e deixava o Luli entrar dentro de casa e o Luli dormia comigo na minha cama.
Com o passar do tempo, o Luli foi criando, né, foi encorpando, foi criando um tamanho, mas mesmo assim eu deixava ele dormindo na cama e eu dormia no chão. Então eu cedia a minha cama para o Luli. Era um enorme prazer ver a felicidade do Luli deitado na minha cama, um lugar quente, um lugar realmente bom para ele. E ele acabou falecendo. Claro, aquilo deixou todo mundo chateado. A gente nunca tinha se deparado com uma perda, né? Foi a primeira vez que eu vi a morte de frente. Com o falecimento do Luli, houve um enorme vazio. Só que, no mesmo dia que meus pais saíam, eu senti um peso deitado na cama. Eu sentia a cama afundando, Fernanda. E eu olhava para aquilo e falava, o Luli está na minha cama. Fernanda, o que eu estou falando assim é indescritível, porque eu já não era criança, eu tinha uns 24 anos quando isso começou a acontecer. Não era uma criança, mas a cama afundava. Com a cama afundando, eu tinha certeza que o Luli estava lá. O Luli estava lá. E isso aconteceu ao longo de uma semana inteira, Fernanda. Todos os dias eu sentia o peso na cama. Eu sabia que era o Luli deitado no mesmo canto que ele deitava. Sempre no pé da cama do lado esquerdo, perto da parede, era o canto predileto do Luli. Até um dia que ele não mais deitou. Até um dia que ele se foi. Isso durou uma semana. Então, como minha experiência, como os animais, eles não têm esse apego tão grande, eles não têm essa necessidade tão grande da existência como nós temos, e nossa consciência se torna muito mais apegada a todas as necessidades, seja de comer, de existir, de contas a pagar, de telefone, de carro importado, de casa, de relacionamento, de tudo. Eles têm uma consciência mais simples da própria existência, né? Porque o cachorro não sabe que vai morrer. Ele não sabe. A gente sabe, desde que a gente nasce, que a gente vai morrer. Mas o cachorro, o animal, não sabe. Ele começa a agir de uma maneira extremamente natural. Ele aceita a sua morte naturalmente. Então ele não se torna um obsessor. Que ele não fica preso à matéria como nós ficamos. Então, não existe um obsessor animal. Não existe. Sério mesmo, não existe. Mas foi bonito de ver o Luli indo. Eu sinto falta, o Luli era um belo cachorro. Ana Paula Moreira. Bom dia, Rodrigo, como vai? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de dizer que sou muito grata a todos os ensinamentos que você tem passado a mim. Obrigado de verdade. A minha dúvida é a seguinte, tenho pensado seriamente em fazer uma limpeza contigo. Atualmente eu moro numa república de estudantes, talvez a limpeza de casa inteira não seria aceita por todos, até porque a casa não é minha, então não é uma decisão que eu possa tomar. Mas gostaria de saber se a limpeza do quarto onde eu durmo, mais a minha própria limpeza pessoal, pode ser eficiente para resolver alguns conflitos que rondam a minha vida e ajudarem a minha busca pela qualidade de vida, não só física, mas mental e espiritual? Desde já agradeço pelo tempo disponibilizado. Ana Paula, a gente tem uma playlist que é o depoimento dos inscritos, onde todo mundo que fez o processo de limpeza e tratamentos, eles colocam o depoimento lá, tá? Sabe, Ana Paula, assim, por que você não faz a limpeza de toda a casa? Não adianta só limpar um quarto. Não adianta. Imagina o seguinte, você pega uma vassoura, você limpa o seu quarto, você coloca toda a sujeira para fora. Mas o problema é, todo o resto da casa está sujo. Só o seu quarto está limpo. Numa república, você vai cuidar da limpeza do seu espaço. Você vai lavar a sua louça, você vai cuidar daquilo que é seu. Cada um tem uma obrigação de cuidar daquilo que é seu, do seu espaço, dos seus cômodos e primar pela organização de tudo. Se você só limpar o seu lugar, todo lugar continua sujo. O que adianta?
É a mesma coisa que você tomar um café nobre e caro numa xícara suja. Que gosto que ele vai ter? Então é melhor você fazer com que tudo aconteça. Eu não sei qual é o tamanho dessa república, mas é mais fácil você mandar um e-mail para Dani no limpezadecasas@gmail.com e ver com ela. Fala qual é o tamanho da república, porque o preço vai ser o mesmo da limpeza do quarto para o preço da limpeza da república. Então limpe todo lugar para que todo o ambiente não infecte você. E outra, não necessariamente as pessoas precisam saber que foi feita a limpeza. Quem precisa? Afinal, se não acredita mesmo, que diferença faz, não é? Limpe todo lugar, fique quieta, a gente vai remover todas as criaturas de vícios, todas as criaturas que estão na casa, fazendo com que as pessoas tenham, às vezes, comportamentos meio errados, posturas erradas, atitudes erradas na vida. Melhor coisa, lembrando, a limpeza de casas é só para casa, não é para pessoa. Nós vamos retirar as energias dos ambientes que estão na casa e não conectadas às pessoas. Para isso existe a limpeza das pessoas. Então, os tratamentos, eles são individuais. Então, o tratamento para cada pessoa é um valor para aquela enfermidade. Então, tem pessoas que pedem para diabetes, tem pessoas que pedem para hipertensão, tem pessoas que pedem para sistema renal. E aí você vai tratar a enfermidade. Na casa, a gente vai retirar todas as energias negativas, todas as energias que estão prejudicando as pessoas que vivem naqueles ambientes. Ponto. Tá? São coisas completamente diferentes. Então, o que eu falo para você, Ana Paula, é veja com a Dani no limpezadecasas@gmail.com e veja o que você pode fazer. De novo, você vai pagar a limpeza do quarto pelo preço da casa. Aí é mais fácil limpar a casa inteira, tá? Faça porque você vai ver muita diferença e, bom, tem vídeos no canal, tem a playlist lá Limpeza de Casas, que demonstra exatamente a sensação das pessoas que passaram por isso, tá bom? Bom, galera, já falei demais aqui. Nossa, é muito rápido. Essa playlist voa. Mas é isso. Quero agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado por aguentarem e assistirem os vídeos até agora. Lembrando, como recadinhos finais, assim como a própria Ana Paula, todos aqueles que querem passar por esses tratamentos, lembrando que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado internacionalmente por um instituto que habilita pessoas para trabalharem junto a profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, para complementar a medicina tradicional, ajudando na cura, nos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais. E aí entra conhecimentos para problemas espirituais e as limpezas de casa e de escritórios. Vocês devem encaminhar um e-mail para limpeza com Z de Zabumba, limpezadecasas@gmail.com. É só por este endereço de e-mail. Não existe WhatsApp, não existe Facebook, não existe Instagram, não existe nenhum outro contato a não ser este. Porque a gente coloca todos dentro de uma cesta e aí a Dani vai e vê cada caso. Não é pegando um aqui, outro ali, outro ali. Não. Vocês vão encaminhar um e-mail e aí a gente vai lá e foca em tudo aquilo. Se você mandou para um outro lugar, esquece, seu e-mail não vai ser lido e, obviamente, não é Instagram, não é Facebook, não é nada. É só no limpezadecasas@gmail.com, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que você clica aqui e doa R$8 para a gente continuar firme e forte aqui na plataforma. E o sistema PayPal de doação, que daí você doa qualquer valor que você quiser, também está descrito aqui embaixo. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.